Eu sou o professor Alexandre Miranda, este é o canal Em Cristo e o quadro Clareza Teológica. Hoje o tema de estudo é as regras de ouro para a oração correta. É um estudo sobre a obra de João Calvino em seu livro Institutas da Religião Cristã, livro 3, capítulo 20. Este livro nos traz grandes ensinamentos. Mas antes de começar esse estudo, eu gostaria de deixar uma pergunta reflexiva. Você já se perguntou se está orando da forma correta? Será que Deus realmente ouve todas as orações? Antes de partirmos para as 4 regras de ouro, vamos a algumas definições e necessidades da oração segundo o próprio Calvino. A oração, portanto, nos dá acesso a riquezas que estão guardadas para nós em nosso Pai Celestial. Há uma espécie de intercâmbio entre Deus e os homens através da oração. Não é sem razão que Deus declara que nossa única segurança está em invocar o seu nome. Podemos encontrar no Antigo Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, por meio da oração, invocamos a presença de Deus para velar por nossos interesses. Invocamos o seu poder para nos sustentar quando estamos fracos e desfalecendo. Da mesma forma, a sua bondade para nos receber em favor, embora nós sabemos que somos miseravelmente carregados de pecado. E, finalmente, chamamos por Deus para que ele se manifeste a nós todas as suas perfeições. Então, por que devemos orar? Você pode me questionar se Deus já conhece o nosso íntimo. Qual a necessidade da oração? Qual o propósito pelo qual Deus nos ensinou a orar? Embora proceda a sua argumentação, que ele vigia e cuida de nós, e, na maioria das vezes, ele nos atende o nosso interesse de forma livre, sem a nossa súplica, mas, segundo João Calvino, em primeiro lugar, nós devemos orar para que o nosso coração esteja sempre inflamado com o desejo sério e ardente de buscá-lo, de amá-lo e de servi-lo, enquanto nos acostumamos a recorrer a ele como uma âncora sagrada em cada necessidade. Essas são as palavras diretas de João Calvino. Ele também diz que, para que nenhum desejo ou anseio, ao qual nós tenhamos, ele cita, vergonha de torná-lo testemunha entre nossas mentes, nessa conexão que nós fazemos, nós aprendemos a colocar todos os nossos anseios diante dele e assim derramamos nosso coração diante de Deus. E por fim, ainda segundo João Calvino, para que estejamos preparados para receber todos os seus benefícios, todos os benefícios de Deus, com a verdadeira gratidão e ação de graças, enquanto nossas orações nos lembram de que elas procedem da mão de Deus. Quando lemos em Salmos, capítulo 145, versículo 18, o próprio Deus declara ali que ele está perto de todos que o invocam em verdade. Agora que temos em mente que a oração é um pilar fundamental na vida cristã, sendo um meio de comunhão com Deus, nós vamos estudar essas regras, as 4 regras de João Calvino, para compreender como devemos nos aproximar de Deus em oração e aplicá-las em nossa vida espiritual. Vamos à primeira regra: humildade e reverência. Nós temos em Mateus capítulo 6, versículo 9, portanto, orai deste modo. É a oração que Jesus nos ensina, que é o Pai Nosso. Devemos nos aproximar de Deus com humildade, reconhecendo sua santidade e nossa condição de pecadores. A oração não pode ser feita com arrogância ou irreverência,
Nós temos um exemplo bíblico que é a parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, e nós podemos ler: Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui fica muito claro como devemos nos portar em relação à oração. Ore sempre com um coração reverente, reconhecendo sua total dependência de Deus. O ponto importante aqui é ser humilde de coração. Agora que entendemos a importância da humildade, vamos para a segunda regra: necessidade sincera e desejo fervoroso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo seja os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graça. A oração deve expressar um desejo sincero e uma necessidade real. Não deve ser um ato mecânico, com palavras decoradas, ensaiadas, palavras escolhidas a dedo para sinalizar uma eloquência, uma erudição, mas sim um clamor do fundo do coração, uma necessidade, um desejo sincero. Um exemplo bíblico, nós temos Ana orando por um filho. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 10 a 20. Nos dois primeiros versículos, no versículo 10 e 11, nós temos: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui nós podemos ver a devoção de Ana, orando por um filho. Quando orar, apresente suas reais necessidades a Deus, com sinceridade e fervor, como nós vimos no início, quando João Calvino ele descreve o propósito de orar, ele fala sobre isso, que nenhum desejo ou anseio temos vergonha de apresentar a Deus. Nós sabemos, ele sabe intimamente o que nós temos em mente, mas nós precisamos apresentar a Ele, precisamos aprender a colocar todos os nossos anseios diante dele. Foi exatamente isso que Ana fez. Vamos passar para a terceira regra, que é confiança na resposta de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós temos: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, a oração deve ser feita com plena confiança de que Deus nos ouve e responde. Devemos compreender que Deus responde conforme sua soberana vontade, que sempre é perfeita e boa. Um exemplo bíblico é Abraão intercedendo por Sodoma. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 22 a 33. No versículo 27, quando Deus responde no versículo 26, no 27, Abraão diz: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Esse ponto é muito importante, que ele apresenta a humildade, ele apresenta o desejo e ele apresenta também a confiança na resposta, mesmo que a resposta não seja imediata, ou, nesse caso, como Abraão esperava. Nós sabemos que Deus responde de acordo com a sua soberana vontade, que é sempre perfeita. Agora nós vamos para a quarta regra, que é fé sólida e esperança confiável na benevolência de Deus. Em Salmos
capítulo 86, versículo 5, diz assim: Pois tu, Senhor, és bom e perdoador e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Percebemos aqui que a oração deve ser feita com fé inabalável, confiando na misericórdia e bondade de Deus. O cristão deve orar crendo que Deus não deixará de atender com magnanimidade e amor. Um exemplo bíblico é o cego Bartimeu, chamando com fé por sua cura. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. No versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, o cego começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego ele clamou com fé. Foi sua fé que o curou. Ore com esperança, confiante, pois Deus é bom e responde com benevolência aos que o buscam. Vamos concluindo aqui com a passagem bíblica. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Devemos orar com humildade, sinceridade, fé e esperança. Pense nessa frase. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não a nossa vontade, a vontade dele. Então, se seguirmos essas 4 regras, nós teremos uma percepção mais clara, uma oração mais assertiva. Isso nos ajuda a crescer na comunhão com Deus e na nossa maturidade espiritual. E para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Você vai colocar essas regras em prática em sua vida? Se sim, reserve um tempo para orar com humildade, sinceridade e fé. Depois compartilhe aqui nos comentários como foi essa experiência para você. Se você já faz isso, já pratica dessa forma, comente aqui também. Deixe nos comentários. Quero agradecer quem chegou até aqui. Deixe o seu like se você gostou. Deixe um comentário, compartilhe. Dê uma força ao canal. Eu agradeço de coração. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Iuris Deus illuminat, ad veram intelligentiam, Veritatis